Então, aqui eu finalizei mais essa carreira, conforme eu havia explicado, ponto alto, uma corrente, o leque. E agora, para finalizar, lembra que eu fiz essas 3 correntinhas mais 2 de espaço. Eu faço uma correntinha de espaço ainda e conto 1, 2 aqui. Nessa terceira, eu vou prender com um ponto baixíssimo. A partir dessa carreira, onde eu tenho esses pontos altos, eu vou fazer ponto alto em relevo. Então, como que eu faço? Eu fiz um ponto baixíssimo, eu passo aqui por trás. Nesse primeiro vai ser um pouquinho diferente dos demais, por ser a finalização, início da próxima carreira. Então, eu passo a minha agulha aqui, sem laçada, passo aqui, passo a minha agulha lá por trás e puxo uma laçada para formar um ponto baixo. Então, notem que fazendo dessa forma, o ponto baixo ele fica em relevo. Subo mais 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Dessa forma, agora eu faço uma correntinha de espaço. Na carreira anterior, eu usei 2 correntinhas nessa parte onde eu tenho o Vzinho. Nessa carreira, eu faço apenas uma. Se você achar necessário colocar 2, pode estar colocando. No meu caso, eu coloco apenas uma. Laço, e dentro desse Vzinho, eu vou fazer um Vzinho novamente. Então, eu laço, faço um ponto alto, 2 correntes e volto nesse mesmo espaço fazendo um ponto alto. Então, aqui eu formei um Vzinho novamente. Uma corrente, laço e vou trabalhar ponto alto em relevo nesse ponto alto. Então, aqui eu já lacei e, como eu falei, a diferença desse aqui é que eu iniciei com um ponto baixo. A partir desse segundo, eu já laço e venho direto fazendo ponto alto em relevo. Laço, passo a minha agulha de trás para frente, passo aqui para frente novamente, nota que a agulha fica aqui atrás do ponto. E faço um ponto alto normalmente. Por conta de passar a agulha para trás, ele fica esse relevo. Uma corrente de espaço, laço. E agora, nessa parte onde eu tenho os leques da carreira anterior, eu pulo, eu não vou trabalhar no primeiro e nem no último ponto alto do leque. Então, eu pulo esse primeiro e venho sobre o segundo ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui dentro desse espaço onde eu tenho essas correntinhas, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes e volto no mesmo espaço fazendo 2 pontos altos. Então, por toda a carreira vai ser dessa mesma forma. Onde eu tenho os Vzinhos, eu faço assim. Agora, eu laço e note que eu tenho esses 3 pontos altos do leque da carreira anterior. No primeiro, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto e o terceiro eu vou pular. Eu não vou trabalhar sobre o primeiro e nem o último do leque. Uma corrente de espaço, laço. Cheguei no ponto alto da carreira anterior, eu vou pegar por trás dele aqui e vou fazer um ponto alto em relevo. Uma corrente e a mesma repetição aqui na parte dos leques. Eu pulo esse primeiro, no segundo eu faço um ponto alto, no terceiro um ponto alto, e aqui onde eu tenho essas 2 correntinhas do meio do leque, eu vou trabalhar 1, 2 pontos altos, 2 correntes, volto no mesmo espaço e vou fazer 2 pontos altos nesse espaço onde eu tinha feito os 2 da carreira anterior, tá bom? Então, eu faço esses 2 pontos igual eu fiz aqui, laço, e nesses 3 aqui eu trabalho sobre o primeiro um ponto alto, sobre o segundo um ponto alto e no último eu não trabalho. Então, vai ficar dessa forma, eu não trabalho no primeiro e nem no último. Uma correntinha de espaço, cheguei onde eu tenho ponto alto em relevo. Uma corrente e você vai fazer a mesma repetição aqui que eu fiz aqui. Note que aqui eu já tenho a parte onde eu tenho o Vzinho. Eu vou trabalhar aqui um pouquinho mais rápido nessa parte, que é a repetição. Quando chegar próximo dessa parte onde eu tenho a emenda, eu vou explicar novamente como que vai ser feito ali para não ter dúvida, porque nas outras partes vai ser a mesma repetição. Normalmente, 2 pontos altos. Aqui no primeiro, um ponto alto, no segundo, outro, e o último eu deixo sem trabalhar. Cheguei nessa parte onde eu tenho esse Vzinho, né, que eu fiz, que é a parte da emenda das flores na direção. Então, eu faço uma correntinha,
laço, tenho um ponto alto, vou trabalhar um ponto alto em relevo. Uma correntinha apenas, conforme eu expliquei, se você achar que tá ficando repuxado, você pode colocar duas. No meu caso, eu coloco só uma agora depois e antes do Vzinho, porque não tá ficando repuxado. Venho dentro do Vzinho da carreira anterior, faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto novamente, formando o Vzinho. Dessa forma, uma corrente, chego aqui onde eu tenho esse ponto alto da carreira anterior, faço ponto alto em relevo. Uma correntinha e vai fazer a mesma repetição que foi feito nessa primeira flor. Então, eu chego na parte onde eu tenho ponto alto, vou trabalhar ponto alto em relevo, sempre uma correntinha de espaço. Nessa parte onde eu tenho o leque, eu pulo o primeiro e o último. Então, eu trabalho sobre os outros, né? Que no caso é um, dois, e aqui no meio do leque, eu faço dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo espaço. Trabalho sobre esse primeiro, sobre esse segundo, pulo esse último. Uma correntinha de espaço, vou trabalhar o ponto alto em relevo por toda essa parte, chegando aqui nessa outra parte, você vai fazer a mesma repetição que a gente acabou de fazer aqui. Se tiver alguma dúvida, você volta nessa parte para entender certinho. Vai ser V dentro de V, uma correntinha de espaço, e aqui onde eu tenho os pontos altos em relevo, ponto alto em relevo. Então, faz essa mesma repetição por toda a volta. Finalizando, então, mais essa carreira, eu fiz, então, os pontos altos, né, em cima desse leque, fiz um ponto alto até o penúltimo, deixei o último sem trabalhar. Uma correntinha, e aqui eu iniciei, lembra que eu fiz o ponto baixo e mais duas correntinhas, vou prender nessa segunda correntinha com um ponto baixíssimo, pra tá finalizando a carreira. Eu coloco bem aqui no meio e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Para dar início à próxima carreira, vou fazer da mesma forma. Sempre que eu chegar aqui, eu faço dessa mesma forma. Sem laçada, eu passo a minha agulha lá para trás, dessa forma, e faço um ponto baixo para ficar o ponto baixo em relevo, que no caso, eu vou subir as correntinhas e vai formar o ponto alto. Faço duas correntinhas para formar o ponto alto, uma corrente de espaço, e agora, nessa carreira, lembra que eu fiz? Nessa eu fiz o V, nessa outra eu fiz o Vzinho, agora nessa carreira eu não vou fazer o Vzinho, eu entro direto nesse espaço do Vzinho e faço um ponto baixo, uma corrente, laço, e aqui eu tenho o ponto alto que já faz parte dessa, entre um leque e outro, tá bom? Então, eu faço Então, aqui eu tenho o ponto alto, eu laço e venho direto fazendo ponto alto em relevo da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras. Uma corrente de espaço, laço e vou dar início da mesma forma que eu fiz. Uma correntinha, eu deixo de trabalhar no primeiro e no último desse leque. Então, eu pulo esse primeiro e venho para o segundo ponto alto. No próximo, ponto alto. E no seguinte, um ponto alto também. Dentro desse espaço das duas correntinhas, eu vou fazer o leque de dois pontos altos, duas correntes e no mesmo espaço mais dois pontos altos. E aqui desse outro lado, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto, deixando o último sem trabalhar. Então, aqui na parte dos leques vai ser dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, contando com esses que eu fiz aqui no meio. Uma correntinha de espaço, aqui eu tenho ponto alto, faço ponto alto em relevo, uma corrente de espaço e vou repetir sobre o leque a mesma sequência que eu fiz nessa parte até chegar nessa outra parte aqui. Então, aqui vai ser da forma que eu iniciei. Então, você vai trabalhar sobre esse último leque. Aqui eu tenho um ponto alto, vai trabalhar o ponto alto em relevo, uma corrente. Nesse espaço onde eu tenho o Vzinho da carreira anterior, onde eu tenho essas duas correntinhas, eu faço um ponto baixo apenas, tá bom? Se atenta bem a essa parte, vai ser um ponto baixo, uma corrente e vai dar início ao ponto alto em relevo, uma correntinha. E aqui da mesma forma que eu finalizei aqui, sempre pulando o primeiro e o último, e aqui no meio faz o leque de dois pontos altos, duas correntes, e aqui um ponto alto sobre cada um,
um ponto alto em relevo e se atenta nessa parte onde eu tenho os vizinhos entre uma flor e outra, tá bom? Faz essa mesma repetição por toda a volta quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, finalizada essa parte, essa carreira que eu finalizei com esse leque, né, fazendo o último ponto alto, faço uma corrente e deixo de trabalhar sobre esse último normalmente. Aqui eu iniciei com um ponto baixo e as duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. Eu pulo esse ponto baixo e conto uma, duas nessa segunda correntinha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ele fica dessa forma a finalização, da mesma forma que ficou aqui nessas outras partes. Para dar início à próxima carreira, novamente vou fazer um ponto em relevo. Sem correntinha, passo a minha agulha aqui, passo lá para trás, passo para frente e faço um ponto baixo. Para dar a altura do ponto alto, eu faço mais duas correntinhas. Laço sem correntinha de espaço, eu venho direto, eu pulo esse ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. Lembra que eu fiz uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Eu pulo esses aqui e venho direto sobre esse ponto alto, nota que eu já lacei, pegando por trás, para fazer o ponto alto em relevo. Então, vai ficar dessa forma, não tem corrente de espaço. Agora, eu faço uma correntinha para dar início a essa outra parte aqui. Então, aqui eu fiz uma correntinha, laço, e eu vou fazer da mesma forma que eu venho trabalhando nas carreiras anteriores, nessa carreira novamente. Então, eu sempre vou pular o primeiro e o último e fazer ponto alto sobre cada ponto alto, e aqui no meio eu faço o leque. Eu vou fazer esse primeiro com vocês. Pulo esse primeiro ponto alto, venho no segundo ponto alto. No próximo, ponto alto, no seguinte, ponto alto também, e no próximo, um ponto alto. Então, eu fiquei com 4 pontos altos. Laço, e aqui no meio eu faço 2 pontos altos, 2 correntes, e no mesmo espaço, 2 pontos altos, conforme eu já venho trabalhando nas carreiras anteriores. Aqui desse outro lado, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um, deixando o último sem trabalhar em cima dele, tá bom? Então, aqui desse lado também eu vou ter 4 pontos altos sobre cada um da carreira anterior. Deixo esse último sem trabalhar, uma correntinha, laço, e sobre o ponto alto em relevo, eu vou fazer um ponto alto em relevo novamente. Uma corrente e vou dar início à outra parte normalmente. Pulo o primeiro e o último e trabalha aqui um ponto alto sobre cada um, e aqui no meio, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo espaço, tá bom? E aqui onde eu tenho esse ponto alto entre um leque e outro, ponto alto em relevo sempre separado por uma correntinha antes e depois dele. Cheguei nessa parte aqui, eu vou explicar que vai ser a mesma forma que eu fiz aqui nesse início. Você vai trabalhar aqui ponto alto sobre cada um, deixa o último sem trabalhar, uma corrente de espaço e aqui faz ponto alto em relevo. Quando eu vou passar para esse outro ponto alto, eu não faço correntinha, então pulo toda essa parte que eu fiz da carreira anterior, eu faço esse ponto alto em relevo, sem corrente, eu venho direto para esse outro ponto alto e faço ponto alto em relevo. Então, ele vai ficar bem juntinho, tanto esse quanto esse ponto alto, sem corrente. Para dar início à parte antes dos leques, eu vou fazer uma correntinha de espaço, tá bom? Então, da mesma forma que eu fiz aqui no início, você vai fazer nessa parte e aqui normalmente, conforme eu expliquei nessa primeira parte, tá bom? Faz essa mesma repetição, se atenta nessa parte, se atenta sempre nessa aqui, sempre lembrando de pular o primeiro e o último sem trabalhar normalmente. Então, eu acredito que tá claro, faz por toda a volta quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, finalizando mais essa carreira, normalmente, se atentando bem nessa parte aqui onde eu fiz os pontos altos sem correntinha de espaço, aqui entre um leque e outro, sempre fiz uma correntinha entre um ponto relevo e os leques, tá bom? Sempre se atenta para ficar certinho. Aqui eu finalizei, então, até vou desmanchar essa correntinha para ficar bem clara essa parte.
Eu fiz, então, um ponto alto sobre cada um, deixei o último sem trabalhar, agora eu faço uma correntinha. E aqui, lembra que eu iniciei com o ponto baixo em relevo, mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E já vim sobre o ponto alto, próximo, e fiz um ponto alto em relevo. Então, esses dois ficaram bem juntos, porque não tem corrente de espaço. Bem em cima deles aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar a carreira, dessa forma. Da mesma forma que ficou as outras partes, ó. Ponto alto, ponto alto. Agora, notem que eu tenho uma correntinha depois que eu faço esse ponto alto relevo para dar início à parte do leque. Eu venho sobre essa correntinha e faço um ponto, pode pegar aqui embaixo mesmo, precisa ser aqui no meio. E faz um ponto baixíssimo. Venho sobre esse primeiro ponto alto do leque e faço um ponto baixíssimo. Venho sobre esse segundo, faço um ponto baixíssimo e mais 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Então, nessa parte, nessa carreira, eu vou trabalhar novamente a mesma repetição. Eu deixo de trabalhar sobre o primeiro e sobre o último do leque. Nessa parte, vai ser a mesma repetição. Só, claro, com certeza que vai ter pontos altos a mais aqui nessa parte. Então, eu fiz um ponto alto, né? Formei um ponto baixíssimo, 2 correntes sobre esse segundo. Agora, eu venho sobre o terceiro, ponto alto. No próximo, ponto alto. No seguinte, ponto alto também. E no próximo, ponto alto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. E aqui dentro, eu vou fazer o leque, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Aqui não tem segredo, é a mesma repetição. Laço, e aqui desse outro lado do leque, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um, deixando o último sem trabalhar sobre ele. Normalmente, ó, formei o leque, e aqui eu deixo o último sem trabalhar, e entre um leque e outro, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Sobre o ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto em relevo novamente, uma corrente, e chegando nesse próximo grupo, eu pulo o primeiro e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, eu vou fazer com vocês até chegar nessa parte, para ficar bem claro como que eu vou fazer nessa parte aqui, que eu iniciei, né? Iniciei caminhando com ponto baixíssimo, mas quando chegar nessa parte, eu retorno. Então, você vai fazer essa parte dos leques, a mesma repetição, deixando o primeiro e o último sem trabalhar. Aqui no meio, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, trabalha ponto alto, deixa o último sem trabalhar, uma corrente de espaço, ponto alto em relevo, uma corrente, inicia o próximo. Quando chegar nessa parte, lembre que é a parte onde eu fiz, tem essa diferença, que é a parte das 2 flores. Nessa parte aqui, eu retorno para explicar como que eu vou fazer. Então, eu fiz normalmente os pontos altos aqui nessa parte dos leques e cheguei nessa parte que eu havia explicado. Para passar notem que tem essa parte aqui, é a parte onde eu tenho cada flor, ó. Cada bloco representa uma flor. E aqui, essa parte é entre uma flor e outra, para ficar bem claro onde que eu tô trabalhando. Então, eu finalizei esse primeiro bloco, eu tô indo para o outro bloco que faz parte da outra flor. Eu fiz, então, um ponto alto sobre cada um, deixei o último sem trabalhar, agora sem corrente de espaço, eu laço e venho direto trabalhando nesse primeiro bloco. Então, eu pulo esse primeiro ponto alto e venho direto sobre o segundo ponto alto. Então, ele vai ficar esse espaço mesmo, ó. Eu vinha trabalhando esses pontos altos, nessa carreira anterior eu fiz um ponto alto desse lado, um ponto alto desse outro lado, e nessa carreira eu venho direto. Eu não vou fazer ponto alto, não vou fazer correntinha, ó. Trabalhei o ponto alto aqui, deixei esse sem trabalhar, venho direto para o outro bloco, pulo o primeiro e venho no segundo e inicio a mesma repetição. Então, só voltei aqui para explicar como que vai ficar essa parte aqui, tá bom? Não tem segredo, você vai vir direto, trabalha sobre o penúltimo, deixa o último sem trabalhar,
Sem corrente de espaço, deixa esse primeiro e vem sobre o segundo e vai fazer a mesma repetição. Ponto alto sobre cada um. Cheguei aqui no meio, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Ponto alto sobre cada um, deixando esse último sem trabalhar. Uma corrente, inicia essa parte onde eu tenho esses pontos altos em relevo. Uma corrente antes, uma corrente depois. E aqui, um ponto alto em relevo. Pulo o primeiro, inicio normalmente. Cheguei nessa outra parte, que eu tenho essa parte aqui, entre uma flor e outra, vai trabalhar sobre o penúltimo, pula toda essa parte, pula um ponto alto e vem no segundo e inicia sem corrente de espaço os pontos altos. Então, essa carreira vai ser dessa forma, quando estiver finalizando o retorno. Finalizando, então, toda a carreira conforme eu expliquei, olha, ficou esse espaço. Aqui entre um bloco e outro ficou dessa forma. Finalizei, então, com um ponto alto sobre o penúltimo, pulo esse último sem correntinha de espaço. Eu venho, lembra que eu fiz um ponto baixíssimo e 2 correntinhas para iniciar? Venho nessa segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Essa próxima carreira é a nossa penúltima carreira, então, eu vou fazer essa próxima que eu vou iniciar aqui e na outra vai ser já a última, vai ser o nosso bico de acabamento, tá bom? Então, eu finalizei com um ponto baixíssimo, eu venho sobre esse segundo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Venho sobre esse terceiro e faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas. Então, nota que eu deixei o primeiro e o segundo sem trabalhar. Aqui no final vai ser a mesma sequência, eu vou deixar 2 sem trabalhar. Essa carreira eu preciso fazer dessa forma para não ficar sobrando. Note que ele já tá querendo ficar mais juntinho aqui, já tá sobrando espaços. Então, eu vou fazer dessa forma. Eu deixo o primeiro e o segundo aqui no final também eu deixo 2 sem trabalhar, mas explicar certinho. Fiz um, venho para o próximo, 2, 3, 4... Então, eu trabalhei 5 pontos altos aqui. Dentro desse espaço das 2 correntinhas, novamente, eu vou fazer a mesma repetição. 2 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço eu faço 2 pontos altos, da mesma forma. Laço e venho trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, deixando 2 sem trabalhar. Então, sobre esses que eu tô trabalhando, vou ficar um total de 5 pontos altos. Mais um aqui. Fiquei com 2 no final, eu deixo ele sem trabalhar. Faço uma correntinha, laço, venho sobre esse ponto alto em relevo e vou fazer um ponto alto em relevo normalmente. Uma corrente, laço e pulo 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto alto. No meu caso, eu preciso fazer dessa forma, dá a impressão que ele vai ficar repuxando, mas ele não fica repuxando. Ele fica com essa abertura maior. Caso o seu ponto seja mais apertado, faz um teste, faz pulando apenas um conforme você vinha trabalhando. Se você achar que ele não tá ficando embabadado, tá ficando certinho, você continua fazendo da mesma forma. No meu caso, tô pulando 2 aqui, tô pulando 2 aqui, pra dar certo, pra ele ficar certinho. Coloco na mesa e ele vai ficar retinho, ele não vai ficar embabadado, tá bom? Então, se atenta a esses detalhes também. Laço, venho para o próximo ponto alto. A única diferença é que eu vou deixar de trabalhar sobre 2 pontos no início e no final de cada bloco. Aqui no meio, eu continuo fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Então, eu vou trabalhando dessa forma aqui. Quando eu chegar aqui, vai ser a mesma repetição. Eu vou deixar de trabalhar sobre 2, faço uma corrente, ponto alto em relevo, faço uma corrente, pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro, ponto alto. Quando chegar nessa parte aqui, eu retorno para não ter dúvida. Aqui eu tô nessa parte onde eu tenho ponto alto em relevo. Aqui já é a parte onde eu tenho um bloco, finalizo um bloco, inicio outro de cada flor. Quando chegar nessa parte aqui, eu volto para explicar essa parte. Então, aqui, chegando nessa parte que eu havia falado, né? Normalmente, aqui eu tenho essa outra parte, vai ser a mesma repetição. O que vai ter de diferente é que eu não tenho o ponto alto em relevo nessa parte, ó.
Só mostrando bem para vocês terem noção onde que eu tô falando. Então, eu trabalhei os 2 pontos altos aqui, o lequinho aqui no meio, trabalhei por 5 vezes sobre esses pontos altos e deixei 1, 2 sem trabalhar. Laço sem correntinha, pulo esses 2 desse lado, 1, 2, e o primeiro e o segundo desse outro bloco. O primeiro, o segundo, e venho direto sobre o terceiro e vou fazer um ponto alto. Então, vai ficar dessa forma. Laço e vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar no meio do leque, que eu vou fazer a mesma repetição. Então, nota que 1, 2, 3, 4, 5 da mesma forma. E aqui, no espaço, eu faço 2 pontos altos, fazendo um pouquinho mais rápido, porque é a mesma repetição aqui, tá bom? A única diferença vai ser que você vai pular 2 nesse bloco e 2 no final desse bloco. Nessa parte assim, sem correntinha de espaço. E aqui eu sigo trabalhando normalmente, sempre lembrando de deixar de trabalhar 2 aqui, 2 aqui. Uma correntinha de espaço, ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo da carreira anterior. Faz essa mesma repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno para explicar o final e o início da parte final, que vai ser a parte do bico. Então, eu finalizei mais essa carreira, conforme eu mostrei a foto no início. Também, se você acompanhou a parte do vlog, eu mostrei toda a peça, as medidas, tudo que ficou certinho. Mas aqui, como o espaço é pequeno, eu vou estar mostrando aqui a finalização dessa carreira, o início da próxima. Então, eu finalizei com o ponto alto, deixando 2 pontos altos sem trabalhar. Aqui foi a parte que eu iniciei com um ponto baixíssimo e mais 2 correntes. Então, eu vou fechar nessa segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Eu vou alongar e vou arrematar aqui na parte do avesso, passando o meu fio aqui nessa parte do avesso. E eu volto com... Se você quiser fazer a mesma cor que você usou nas flores, você pode estar usando o mesclado. No meu caso aqui é o rosa mesclado, mas eu vou estar usando a cor pink para fazer a parte do bico. Então, ele é inteiro pink, que vai combinar com essa parte que tem na flor também. E eu quis fazer de uma cor só, então, eu vou estar usando o fio pink para fazer o bico que arremata aqui. Eu já volto com a outra cor para fazer o bico de acabamento. Finalizei, então, toda a parte. Notem que se eu olhar aqui, ele tá meio querendo ficar embabadado, né? Por mais que eu pulei 2 na carreira anterior, ele tá meio querendo ficar babadado. Então, conforme eu vou, não se preocupe que nessa carreira de pontos baixos, eu não vou trabalhar esses pontos baixos que eu fazia entre um ponto alto em relevo, para ele ficar mais certinho, ele ficar mais esticado. Já coloquei, então, aqui o meu fio na cor pink na agulha e vou iniciar. Notem, qualquer lugar, qualquer parte sobre esse primeiro ponto alto que faz parte desse leque. Então, vou prender com um ponto baixíssimo. Então, faço uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto baixo. Sobre o próximo ponto baixo. No seguinte, também vou trabalhando ponto baixo até o meio do leque, onde eu tenho as 2 correntinhas que eu vou fazer um bico para ficar bem legal. Então, aqui onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto nesse mesmo espaço fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo. Então, ele fica uma folhinha, ele forma uma folhinha. Se você quiser fazer maior ou fazer menor, aí vai depender do seu gosto. Menos correntinhas. O importante é que ele tem a mesma quantidade desse outro lado e essa do meio, ela tem mais correntinhas. No meu caso, fiz 4, essa maior 6 e esse outro lado 4 também. Para dar continuação, notem que ele fica bem juntinho com esse primeiro ponto alto. Eu vou pular ele, eu não vou trabalhar sobre ele, eu venho direto sobre esse segundo. Ele não vai dar diferença, ele vai ficar legal também. Como eu tô trabalhando nessa direção, ele já tem a intenção dele ficar mais para esse lado. Então, eu deixo de trabalhar nesse primeiro, desse lado, e já venho sobre o segundo. Ele vai ficar certinho também, tá bom? E vou trabalhando sobre cada ponto alto, eu faço um ponto baixo.
dessa forma até chegar na parte do ponto alto em relevo. Vou explicar como que eu vou fazer. Então, eu fiz dessa forma os pontos baixos e agora eu tenho uma corrente, um ponto alto relevo, uma corrente. Eu pulo essa correntinha e venho direto sobre esse ponto alto em relevo e faço um ponto baixo normalmente. Pulo essa próxima correntinha e venho para o próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Então, essa parte que eu pulo as correntinhas da carreira anterior, ele vai deixar o meu trabalho mais reto, ele não vai ficar embabadado, vai ficar dessa forma. Caso você tenha o ponto muito apertado e o seu trabalho já tá certinho, você acha que fica repuxado aqui, você pode trabalhar sobre a correntinha. No meu caso, eu vou pular essa correntinha de cada lado e vou trabalhar somente sobre o ponto picô. Então, eu trabalho sobre cada ponto alto, subindo desse lado, até chegar onde eu tenho espaço das duas correntinhas, vou fazer mais uma vez aqui. Então, eu fiz sobre esse último ponto alto, venho nesse espaço, coloco um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto no mesmo espaço, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto no mesmo espaço, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes, mesmo espaço, um ponto baixo. Então, formei mais uma folhinha na parte do bico. Pulo esse primeiro ponto alto e venho para o segundo. Se você achar melhor trabalhar sobre esse, eu não acho necessário porque ele já tá bem em cima. Então, eu venho direto pro segundo ponto alto e vou trabalhar. Eu não vejo que fica torto fazendo dessa forma. Caso você prefira trabalhar, pode trabalhando sobre ele, tá bom? Então, faço ponto baixo sobre cada ponto alto e cheguei nessa parte onde eu tenho. Lembre que eu tenho uma flor desse lado, outra flor desse outro lado, que é a parte que eu fiz, a parte da emenda das minhas flores. Então, fica essa parte que eu fiz um ponto alto e já vim direto sobre esse outro lado fazendo ponto alto. Então, aqui nessa parte, você vai simplesmente passar desse ponto alto para esse outro ponto alto normalmente, sem corrente de espaço. Então, aqui trabalha ponto baixo sobre cada ponto alto, tá bom? Então, eu acredito que é isso, não tem segredo, vai ser essa mesma repetição. Aqui só uma dica, tá ficando embabadada essa parte. Você pode fazer, pular esse e pular esse. Então, você faz sobre esse penúltimo e vem sobre esse segundo, que ele vai ficar mais juntinho, ele não vai ficar embabadado, se o seu ponto for um pouquinho mais solto que o meu. Então, é o caso de você ir ajustando, dependendo da tensão do seu ponto. No meu caso, se eu fizer dessa forma, ele vai dar certinho. Aqui também, pulando uma correntinha, ele já vai ficando retinho. Se você achar que tá ficando embabadado, você pode estar fazendo da forma que eu expliquei, tá bom? E aqui, cheguei nessa parte onde eu tenho as duas correntinhas, vai fazer o ponto baixo e vai repetir essa folhinha de 4 correntes, 6 e 4. Inicia trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto. Aqui, vai chegar nessa parte onde eu pulo essas correntinhas e trabalho somente sobre o ponto alto em relevo. Já dou início ao ponto alto dessa outra parte, aqui eu faço a folhinha e vai trabalhando dessa mesma forma. Chegou nessa parte, você vai ver se você vai trabalhar até esse último e já vai dar início aqui, ou se trabalhar até o penúltimo e dar início nesse segundo, para ele não ficar embabadado. O importante é o seu trabalho ficar bem retinho, tá bom? Faz esta mesma repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, você vai trabalhar um ponto baixíssimo, corta, arremata e tá finalizado o nosso trabalho. Eu vou deixar uma foto aqui no final de como que ele ficou, mostrando a peça inteira. E lembrando que se você não acompanhou, tem o vlog no canal de o quanto de material eu utilizei, quantas flores, quais foram as medidas, como que ele ficou. Eu faço um videozinho mostrando ele, a peça inteira também, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixe seu comentário também se tiver alguma dúvida, tá bom? E até o nosso próximo vídeo.